Amém. Graça e paz, igreja. Amém. É um prazer muito grande poder estar aqui novamente com vocês. Muito obrigada pela recepção, muito obrigada aos pastores pelo convite. Que Deus abençoe vocês. Vamos abrir a nossa espada, a nossa Bíblia, né? A palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 13. Eu quero ministrar nessa noite uma palavra que vai falar sobre cura, sobre libertação para a nossa vida. Lucas capítulo 13, versículo 10. Nós vamos ler até o versículo 16. Amém? Lucas 13, versículo 10, vai falar da cura de uma enferma. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhes: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nestes dias, para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento, para levá-los a beber? Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro? É em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Amém. Senhor Jesus, nós queremos agradecer o Senhor pela sua palavra. Nós, Pai, sabemos que o Senhor não precisa de nós para pregar, mas o Senhor nos escolheu, Pai, para estarmos aqui, para ministrar a sua palavra. Por isso, nesse dia, Deus, que a tua palavra, ela venha como espada de 2 gumes, venha cortando dentro de nós, dividindo, Senhor, juntas e medulas, pensamentos e intenções do coração, e que nós possamos sair daqui, ó Deus, confrontados pela sua palavra, edificados pela tua palavra, e que o nosso entendimento, Senhor, haja compreensão, no nome de Jesus, que nós não deixemos passar de nós a tua palavra, passar de nós, ó Deus, a revelação que o Senhor deseja trazer para nós nesse dia. No nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Podeis assentar. Queridos, essa é uma palavra muito simples e ao mesmo tempo confrontadora, é uma palavra que mexe muito com a nossa estrutura, porque ela vem confrontando até mesmo a nossa teologia e a forma da gente enxergar o reino espiritual, como Jesus ele lida com as questões espirituais. Quando a gente olha aqui para esse texto, a Bíblia fala que Jesus ele estava ensinando num dia de sábado. É como se ele estivesse no culto, pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus. E estava ali naquele dia uma mulher que estava enferma, uma mulher que andava encurvada, uma mulher que, segundo o diagnóstico de Lucas, um homem da área médica, conhecido como médico amado, ele diagnostica o problema dessa mulher como sendo de fundo espiritual. Não é apenas aqui uma deformidade física, mas nós olhamos aqui e vemos no diagnóstico de Lucas, um homem que era considerado médico, um problema de ordem espiritual. Essa mulher estava cativa por demônios. Havia um demônio na vida dessa mulher que a trazia presa, como Jesus bem, de certa maneira, deixou claro aqui nesse texto, há 18 anos. Mas é muito interessante a gente analisar a história dessa mulher do ponto de vista de Jesus.
Porque quando Jesus fala dessa mulher, ele fala que ela era filha de Abraão, herdeira da fé. Então, nós podemos dizer que essa mulher, ela era uma crente, como eu e você, daquela época. Era uma mulher que frequentava a igreja, que frequentava a sinagoga, que recebia ensino, que recebia a palavra de Deus ali, naquele lugar. Mas, a despeito da fé que essa mulher, ela trazia, ainda assim ela continuava como uma prisioneira de Satanás. E a gente precisa fazer uma aplicação disso com a nossa vida como igreja. Porque essa mulher, ela também acaba representando uma igreja dentro da igreja. Pessoas que estão encurvadas, pessoas que estão olhando para o chão da vida, pessoas que perderam a sua objetividade, que perderam a noção de propósito, que perderam o sentido muitas vezes de viver. E que a única coisa que elas conseguem fazer é olhar para o chão da vida, às vezes se lamentando, às vezes se entregando à desesperança, se entregando à vergonha, se entregando a culpas. Situações talvez que nós vivemos dentro da igreja e que a gente pensa, olha, não tem jeito para mim. Não tem jeito para mim. E quando a gente olha para a vida dessa mulher, nós percebemos aqui que não era apenas um problema de ordem emocional. Havia demônios aqui, trazendo essa mulher presa, cativa. E quando eu falo que às vezes isso confronta com a nossa teologia, é porque muitas vezes na nossa teologia não cabe que pessoas cristãs, pessoas que são herdeiras da fé, pessoas que são genuinamente salvas, possam ter problemas de ordem espiritual como dessa mulher, como essa mulher trazia. Mas para nós que trabalhamos com cura, com libertação, trabalhamos com pessoas, isso é muito normal. É muito normal você confrontar com estruturas de orgulho, com estruturas onde pessoas estão cativas emocionalmente, cativas espiritualmente por demônios. Eu costumo dizer que às vezes as pessoas, elas não querem ver os seus problemas. Então fica muito mais fácil a gente espiritualizar os nossos problemas. Fica muito mais fácil a gente usar a capa da religião e dizer, eu sou crente. Uma vez que eu aceitei a Jesus, está tudo resolvido na minha vida. É muito fácil às vezes a gente dizer isso e continuar acomodados dentro do nosso problema, às vezes culpando as pessoas por aquilo que estamos vivendo. Lá em Neemias capítulo 2, no versículos 17, mas se a gente olhar todo o capítulo de Neemias ali, a gente vai ver um diagnóstico traçado ali também no livro de Neemias. No capítulo 1, vem um homem ali, um dos parentes de Neemias, e fala, olha, Jerusalém está assolada. Os muros estão caídos, as portas estão queimadas a fogo. Há miséria, há opróbrio, há vergonha em Jerusalém. E a gente pode comparar Jerusalém muitas vezes como sendo a nossa vida, a nossa alma, a nossa família. Às vezes a gente chega em alguns lugares e nós vamos atender pessoas, a pessoa senta diante de nós e fala, minha família está destruída. A minha família, nós estamos vivendo vergonha, nós estamos vivendo opróbrio. Algumas pessoas chegam literalmente dizendo, olha, minha vida está totalmente destruída por Satanás. Minha vida emocional, minha vida espiritual, minha vida sexual, minha vida financeira. E quando a gente vai fazer uma análise da vida das pessoas, nós vemos áreas onde as pessoas, de certa maneira, deram golpes em si mesmas, quando quebraram princípios da palavra de Deus. Mas o nosso grande problema, muitas vezes, é quando nós não entendemos aonde está a raiz dos nossos problemas. A Bíblia fala que Neemias, quando ele escutou aquelas notícias acerca de Jerusalém, ele se incomodou no seu coração. A Bíblia fala que ele foi para o jejum, ele foi para a oração. Ele foi discernir o coração de Deus em relação àquilo que ele ouviu. Ele não ficou parado, e nós vemos aqui o perfil de um intercessor.
de alguém que se importa, de alguém que que tem compaixão das outras pessoas. Ele estava lá no palácio, servindo o rei, uma vida cômoda, uma vida boa. Mas ele não se sentiu ali acomodado na situação. Pelo contrário, ele foi buscar o coração de Deus em relação àquelas circunstâncias, em relação àquela situação. E quando ele entende o coração de Deus, ele então se coloca em intercessão. E ele vai para diante de Deus, ele começa a dizer: Senhor, perdoa os nossos pecados, os pecados que eu e os meus pais temos cometido contra o Senhor. Neemias, ele discerne que o fato de Jerusalém estar vivendo um cativeiro, que está vivendo uma destruição, tinha a ver com o afastamento deles de Deus, tinha a ver com a apostasia. Ele discerne que Jerusalém tinha passado por um tempo de castigo, um tempo onde o pai estava ali corrigindo os filhos a quem amava, através de uma situação de cativeiro. Ele discerniu aquele cativeiro, ele discerniu a causa da destruição. O que acontece com a gente muitas vezes é que nós estamos passando por problemas de ordem espiritual, mas nós não discernimos a raiz desse problema de ordem espiritual. Nós passamos por problemas de ordem emocional, mas nós não discernimos a raiz desse problema. Às vezes estamos vivendo problemas financeiros, mas nós não discernimos a raiz desse problema financeiro. Às vezes estamos vivendo problemas familiares, no casamento, problemas conjugais, mas nós não discernimos a raiz desses problemas. Para alguns, na situação de Neemias, poderia, ao invés de pedir perdão a Deus, compreendendo que eles estavam ali passando por um problema, porque eles tinham se afastado de Deus e, portanto, ele pedia perdão, ele se arrependia. Outros poderiam dizer: não, Deus, o Senhor é culpado da gente estar aqui, por que o Senhor permitiu a gente passar por essa situação? Nós somos crentes, nós oramos ao Senhor, nós vamos na igreja todo domingo, nós dizimamos, por que eu estou com problema na área financeira? Eu dei o meu dízimo, o pastor orou, repreendeu o devorador, por que eu ainda estou com problema financeiro? Deus, por que eu estou com problema no meu casamento, na minha família? Se na campanha da família eu estava lá, eu orei pela minha família, eu tenho buscado obedecer o Senhor contra a minha família. Amados, a gente precisa discernir o problema. Não basta apenas nos posicionarmos numa situação diante de Deus como vítimas da situação. A gente precisa discernir os nossos problemas, entender o que está ancorando a nossa vida, seja na área financeira, seja na área emocional, seja na área espiritual, conjugal, relacional, ministerial. Por que você não rompe em determinadas áreas? Por que muitas vezes a gente faz campanha e nós não rompemos? E às vezes a gente fica assistindo outras pessoas dentro da igreja rompendo com a sua vida. A pessoa chegou ontem e ela já está voando dentro da igreja. Ela já está alçando o ministério. Ela já está pregando lá fora, ela já está ganhando vidas, ela já está frutífera. Muitas vezes a gente senta e fica olhando: Deus, o Senhor não deve me amar, porque se o Senhor me amasse, a minha vida já poderia estar voando. Mas eu ainda estou aqui preso, ancorado, muitas vezes se sentindo fracassado. A gente precisa discernir, queridos. Por que muitas vezes nós nos encontramos como essa mulher, encurvados diante da vida, olhando para o chão da vida, sem objetivo, sem propósito, sem poder olhar para as pessoas nos olhos, às vezes envergonhados, às vezes depressivos, calando em silêncio pecados ocultos, com medo de enfrentar as consequências, medo de se expor.
Nós precisamos discernir o nosso cativeiro. Precisamos discernir o momento em que vivemos como cristãos. É muito fácil a gente sentar e falar: olha, eu já sou salvo. Se a gente olhar esse texto, vocês vão dizer que Jesus, ele está aqui endossando a fé e a consequente salvação dessa mulher. Herdeira de Abraão, herdeira da fé, segundo Abraão. Uma filha legítima da fé. Jesus endossa a salvação dela. Mas por que essa mulher, embora estivesse na igreja, na sinagoga, aprendendo, sendo ensinada, ainda se mantinha como uma prisioneira de Satanás? Nós precisamos entender. Quando a gente estuda o processo de regeneração da alma, nós precisamos entender que apenas 10% desse processo tem a ver com a nossa salvação em Cristo Jesus. 10% tem a ver com a salvação. Quanto tempo demora para uma pessoa ser salva, queridos? Segundos. É o prazo dela entender a mensagem de salvação e corresponder com essa mensagem, entregando a sua vida a Cristo. Ela já está salva. Mas uma pessoa que está salva, ela está necessariamente livre, liberta, curada. Uma pessoa que está salva, ela está imediatamente livre de todas as suas doenças da alma. Ou ela ainda terá que lidar com um monte de situações que ainda está presente na sua alma? Ou será que ela ainda terá de reeducar o seu caráter, reeducar a sua mentalidade, aprender a interagir com os princípios da palavra de Deus para viver uma vida cristã que vale a pena? Nós precisamos tirar esse sofisma da nossa mente. A grande questão hoje que nós temos visto na igreja é que as pessoas, elas têm nascido de novo, mas elas não têm crescido. Elas não têm amadurecido para o Evangelho. Quando nós amadurecemos, junto com essa maturidade vem a capacidade de testemunhar Cristo como estilo de vida. E as pessoas muitas vezes permanecem salvas, mas no jardim de infância da fé, tendo que serem alimentadas por leite espiritual. Paulo, ele adverte a igreja de Corinto em vários momentos quanto a isso. Cresçam. Na igreja de Éfeso também a gente percebe Paulo chamando a igreja à maturidade. Nós precisamos amadurecer. E um dos aspectos da maturidade é a gente reconhecer e discernir a nossa vida diante de Deus. No capítulo 2 de Neemias, a Bíblia fala que Neemias, quando chega em Jerusalém, ele anda sobre os escombros de Jerusalém, sobre as ruínas de Jerusalém. O nome de Neemias significa consolo. E ele é uma tipologia aqui nesse texto da pessoa do Espírito Santo. E às vezes o Espírito Santo, ele passeia sobre as ruínas da nossa vida. Ele passeia nas ruínas do nosso casamento. Ele passeia nas ruínas da nossa alma, nas ruínas das nossas finanças, nas ruínas da nossa área sexual. E Ele sabe exatamente como tudo está. Só que chega um momento que o Espírito Santo, ele nos chama a interagir com aquilo que está errado na nossa vida. Ele chega no versículo 17 e fala: olha, vede a miséria em que estamos. Olha para a miséria em que nós estamos. Jerusalém está destruída, os seus muros estão derrubados, as suas portas estão queimadas. A miséria nessa cidade, a opróbrio, a vergonha. Ele está chamando a gente para ver o estado da nossa alma, o estado da nossa vida. Mas às vezes, como essa mulher aqui, nós só conseguimos olhar para baixo, nós não conseguimos olhar para Deus, nós não conseguimos olhar para o Espírito Santo, nós não conseguimos encarar a verdade
Porque às vezes a verdade vai doer muito. Às vezes ser curado vai implicar numa mudança, numa transformação que vai causar dor no início. É uma dor que traz cura, é uma dor que traz libertação. Mas às vezes nós não queremos passar por essa dor, a dor da verdade. E o Espírito Santo, ele vai falar: vinde e reedifiquemos Jerusalém, deixemos de ser vergonha. Eu acho lindo, eu gosto muito de trabalhar com o livro de Neemias, por causa dessa parceria que o Espírito Santo nos oferece na restauração da nossa vida. O Espírito Santo, ele nos oferece uma parceria. Ele fala: vem comigo, eu vou te ajudar. Eu quero estar junto com você nesse processo de cura, nesse processo de libertação. Mas às vezes a gente fica negando o nosso problema. Negamos o nosso problema. Não, está tudo certo. Está tudo certo e a casa está caindo. Está tudo certo. E as finanças estão degringolando, está tudo certo, e a vida espiritual já não existe mais. Está tudo certo, mas a minha vida emocional está um caos. Está tudo certo, mas eu já perdi a minha esperança. Deus nos chama a olhar e a entender, discernir a nossa vida espiritual. Ele nos chama a ser parceiro nesse passo de restauração, de cura. Quando a gente pensa em muros, muros fala de limites. Muros fala de proteção. Imagina uma casa sem muro nos dias de hoje. É uma casa que oferece proteção? Os muros, eles vão demarcar limites. Você sabe que daqui para lá pertence a outra pessoa. Muitas vezes nós somos como uma cidade sem muros, como uma casa sem muros, porque fomos arrombados de várias maneiras. Muitas vezes nós perdemos os limites da nossa vida. O que nos protege na prática da nossa vida cristã, são os valores com os quais nós somos aliançados. Mas às vezes nós negociamos esses valores. Negociamos com a verdade. Negociamos com a fidelidade. Negociamos com a integridade. E a gente vai negociando e negociando e negociando, que daqui a pouco não existe mais nada que possa nos proteger. Espiritualmente falando, moralmente falando. Quantos pais estão expondo seus filhos no altar da imoralidade por causa da infidelidade conjugal, da falta de integridade moral? Eu costumo dizer que os pais são o teto espiritual dos filhos. Quando os pais falham, eles vão abrir portas para exploração maligna na vida dos filhos. E às vezes os pais falham negociando valores, deixando seus filhos desprotegidos. E muitos pecam abrindo portas e falam assim: eu estou pecando só contra mim. Eu não estou pecando contra ninguém, querido. O nosso pecado, ele é de natureza pessoal e intransferível, mas as consequências é de natureza coletiva. Quando a gente olha para a vida de Acã, em Josué capítulo 7, nós vamos perceber na vida daquele homem que por causa do pecado dele, uma nação toda padeceu, uma nação toda foi envergonhada. Acã era um príncipe da sua nação, era um príncipe. O pecado dele expôs a nação à zombaria, expôs a nação ao espírito de morte, porque o pecado dele era de mesma ordem. Deus havia considerado maldito tudo o que havia em Jericó. Mas ele não temeu o Senhor. Ele colocou a mão naquilo que estava condenado ao anátema, à maldição, à morte. E ele trouxe anátema, maldição, morte para dentro do arraial. E eu acho incrível como Deus trata com o nosso pecado.
Se você ler o versículo 1 de Josué 7, você vai ver que Deus ele traça uma linha ali de linhagem. Ele fala: Israel pecou porque Acã, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, pecou. Sabe de uma coisa, querido? Quando você peca na qualidade de filho, você traz a imagem do seu pai, você traz a imagem da sua família. Deus é um Deus geracional, Ele leva em conta a família, Ele é o Deus de Abraão, Ele é o Deus de Isaac, Ele é o Deus de Jacó. Às vezes a gente ora em nome do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, pedindo que as bênçãos que estavam sobre Abraão, Isaac e Jacó estejam sobre nós. Mas nós não queremos o mesmo nível de compromisso e aliança que esses homens tiveram com Deus. E o Senhor vai expondo ali a linhagem. Eu me lembro, eu sou de uma cidade pequenininha, Campina Verde, e às vezes no intervalo da novela, entre a novela das 6 e a novela das 7, a gente ficava na rua, sentada na rua ali. Outro dia eu fui numa cidadezinha lá próxima, onde meu irmão mora, e tinha um banco debaixo de uma árvore escrito: o banco da fofoca. Porque normalmente as pessoas vão para a praça, cidade de interior, de Minas muito quente, as pessoas vão para a rua, sentam ali na porta e ficam ali falando da vida uma das outras. E eu me lembro que muitas vezes estava minha avó, minhas tias que iam para a casa da minha avó ver televisão, ver novela, e às vezes ia passando alguém na rua. E aí uma cutucava na outra e falava assim: ah lá, ó. Ah lá, ó, tá indo. E a outra falava: quem é aquela? Ah, aquela ali é a filha do seu fulano, neta do seu ciclano. Quando você peca, querido, na qualidade de filho, você está expondo o seu pai. Quem é seu pai? Como cristão, você tem o pai, o Senhor. Você está expondo a sua igreja. É o fulano, diz que é crente lá da igreja do pastor Adilson. Entende o que eu digo para vocês, querido? Deixe o Espírito Santo falar o seu coração. Só que a coisa não parou aí na vida de Acã. A coisa não parou por aí. Quando você dá uma analisada mais na frente, 36 homens morreram. E quando Deus vai tratar com o pecado dele, a Bíblia diz que ele, a esposa, os filhos dele, os animais deles, foram lançados no vale de Acó, chamado Vale da Desgraça. E no Vale da Desgraça eles foram apedrejados e queimados. Queridos, o que é que a esposa dele tinha com o pecado dele? O que é que os filhos dele tinham com o pecado dele? O que é que o jumentinho, a cabrinha dele, a mulinha dele tinha a ver com o pecado dele? A mesma coisa que o pai dele tinha, a mesma coisa que Zabdi, a mesma coisa que Zera, a mesma coisa que a tribo de Judá tinha. Nada. Eles não eram culpados da escolha que Acã fez, mas eles sofreram as consequências da escolha de um homem que era príncipe em Israel. Deus trata na raiz do nosso pecado. Nós precisamos discernir a raiz dos nossos problemas dentro da nossa família. Hoje ninguém vai ser apedrejado literalmente e queimado literalmente. Mas muitas famílias estão literalmente no vale da desgraça, sofrendo apedrejamento espiritual e passando pelo fogo espiritual. Pessoas atormentadas, pessoas enfermas, doentes. E essas pessoas não estão lá fora, porque lá fora a gente espera que esteja assim. Essas pessoas estão aqui, no nosso meio, dentro da igreja, como essa mulher estava dentro da igreja, recebendo ensino, recebendo oração, mas se mantinha cativa.
Nosso pecado é de responsabilidade pessoal, mas as consequências é de responsabilidade coletiva. Precisamos discernir os nossos problemas. Em Neemias, o Espírito Santo, ele fala: vinde e vede como estamos. Vede como estamos. Será que nós estamos negociando valores como Acã negociou? Colocando toda a família em risco, sujando o nome da família, da igreja, expondo os filhos à ruína, a esposa, o cônjuge à ruína, à desgraça. Como estamos? Portas vai falar de áreas de relacionamento. Como estão os nossos relacionamentos? Como está o seu relacionamento com Deus? Como está o seu relacionamento conjugal? Com seus filhos? Com a sua liderança? Com seus amigos? Às vezes nós não conseguimos nos relacionar porque estamos tão cativos emocionalmente, tão desesperançados, tão desiludidos, que nós apenas reagimos no relacionamento. E muitas vezes reagimos de maneira pecaminosa. Algumas vezes entramos para dentro de uma armadura, nos fechamos, nos amarguramos, não permitimos que ninguém chegue, que ninguém entre, que ninguém tenha acesso. Ficamos depressivos. Quando a gente olha para essa mulher aqui, nenhum aconselhamento seria, talvez, possível removê-la desse quadro em que ela se encontrava. Porque não era apenas um problema de ordem emocional. Eu fico pensando talvez na vergonha dessa mulher de estar ali dentro daquele lugar. Jesus chama ela pelo mulher. Jesus expõe a situação dela. Eu fico pensando na vergonha dela. Mas sabe de uma coisa? Tem momentos que nós precisamos ser confrontados. Precisamos ser confrontados para sair desse lugar de passividade, desse lugar de comodismo onde nós estamos muitas vezes. Às vezes não estamos dentro de uma armadura, mas nós estamos armados contra tudo e contra todos, querendo nos defender das pessoas. Queremos de alguma maneira impor a nossa vontade, criticando, muitas vezes ressentidos, apoiados na falta de perdão, vivendo uma apostasia, porque quem não perdoa, apostata da fé. Tem muito crente apostatado da fé dentro da igreja, porque desistiu de perdoar. E saúde emocional, saúde espiritual está intimamente ligada com a capacidade que nós temos de perdoar e nos reconciliar. Amados, isso é coisa muito séria. Quando nós olhamos aqui para a vida dessa mulher, percebemos que há um problema de ordem espiritual. Esse problema se manifestava no corpo dessa mulher. Era uma enfermidade espiritual que se manifestava através de uma encurvatura. Era latente, saltava aos olhos de todos. Não era algo que se podia esconder. Era algo que ela vivia interiormente e exteriormente. Quando Jesus olha para esta mulher, a Bíblia está dizendo, olha, veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade havia há 18 anos e andava encurvada, sem de modo nenhum poder endireitar-se. Existem situações na nossa vida que a gente tenta na força do braço. Vai dar certo. Agora eu vou endireitar meu casamento. Agora eu vou endireitar minhas finanças. Agora eu vou endireitar isso. Mas o seu caráter está encurvado. Os seus valores você já negociou. Seus relacionamentos estão queimados como as portas de Jerusalém.
Como é que você vai poder se endireitar? Quando a gente pensa na coluna dorsal, a coluna dorsal, gente, ela sustenta o corpo físico. E a coluna dorsal da nossa alma chama-se caráter. Caráter. Como é que está a nossa envergadura moral? Como é que nós estamos diante de Deus em relação aos valores, em relação a relacionamentos? Tem coisas que não se endireita, se não for de uma maneira cirúrgica, se não for por meio de exposição. Precisamos nos expor, precisamos ser confrontados nas nossas memórias feridas, precisamos ser confrontados nos nossos pecados ocultos. O Salmo 38, o Salmo 39, eles classificam esses salmos como sendo salmos de Davi. Eles são salmos de lamentações. A gente lendo os salmos, a gente vai ver Davi ali, olha, enquanto eu calei o meu pecado. Ele vai falando de uma situação de enfermidade emocional, de depressão. Ele começa a se encurvar, os ossos começam ali a ser moídos. Uma enfermidade da alma de Davi que se expunha agora de maneira física, em forma de doenças. A luz dos olhos dele já tinha se ido, ele só gemia, só havia gemido na vida dele. Ou do salmista, alguns falam que é Davi, outros dizem que não. Muitas pessoas estão assim estava essa mulher, talvez gemendo com a sua situação, gemendo, mas ela estava talvez também aqui acomodada, calada diante das circunstâncias, diante da situação, e Jesus aqui expõe o quadro em que essa mulher estava. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. Primeiro ponto aqui é que Jesus tocou essa mulher com o olhar dele. Jesus olhou para aquela mulher e viu a fé, viu a situação, viu o trauma, viu a situação espiritual que ela se encontrava. Jesus teve compaixão dela. Jesus tem compaixão de nós. Jesus tem compaixão da nossa família. Jesus tem compaixão das nossas finanças. Jesus tem compaixão da nossa igreja. Mas Ele espera também que a gente reaja a essa compaixão. Ele espera que a gente reaja ao olhar de Jesus. Tem momentos que nós somos confrontados de maneira direta, mas ao invés de atender o chamado de Jesus, a gente se esconde. A gente sai correndo, a gente pensa, não é comigo, é com fulano, beltrano, ciclano. Essa mensagem de hoje é para minha esposa, essa mensagem de hoje é para o meu esposo, essa mensagem de hoje é para o meu amigo que não veio para este lugar. Jesus não está falando comigo, não tem nada que eu precise resolver, está tudo certo na minha vida. E aí o chefe da sinagoga que fica endemoniado depois disso e começa ali a trazer algumas situações. Espera aí, hoje é sábado. A religiosidade grita em determinadas situações da nossa vida. A religiosidade grita, hoje não é dia de ser curado. É assim que a religiosidade fala conosco quando a gente ouve uma palavra de dízimo aqui, um ensino sobre dízimo, que podia libertar a nossa vida financeira. A religiosidade grita, mas eu já ofertei essa semana. Se eu der o dízimo hoje, vai faltar o pão lá em casa. A religiosidade grita, eu já dei o suficiente, eu não preciso dar mais. E talvez é ali que Deus quer trazer cura. Quando há uma palavra direcionada para nós, a religiosidade grita dizendo, não é hora, não é bem assim, não é bem assim.
A religiosidade fala dentro de nós. Mas Jesus aqui não apenas confronta com os religiosos, mas ele confronta também com a memória dessa mulher. Eu tenho para mim que Jesus aqui, ele não estava nem um pouco preocupado com a religiosidade dos fariseus. Ele não estava preocupado com esse líder da sinagoga. Ele fala assim: escuta, deixa eu dizer para vocês, no sábado vocês não desprendem o jumento para dar água? No sábado vocês não levam o boi de vocês para dar comida? Será que eu não devia, no dia de sábado, trazer libertação para essa filha de Abraão que estava presa há 18 anos atrás? Veja bem, queridos, quando Jesus cita isso daqui, Jesus está confrontando a memória dessa mulher. Jesus está levando ela no ponto da dor, no ponto da enfermidade. Jesus não apenas expulsou o demônio aqui, Jesus não apenas curou a coluna dorsal dessa mulher, mas ele também lidou com a raiz do problema que levou essa mulher a estar naquela circunstância. Às vezes nós queremos uma libertação fast food. Ora por mim. Expulsa o demônio. Aí expulsa o demônio. Você vai embora para casa. Daí um mês a situação está a mesma. Porque nós não lidamos com a raiz do problema. O pastor Cote, ele usa uma expressão tremenda para lidar com problemas da alma e de ordem espiritual. Às vezes tem um monte de lixo aqui acumulado. E aonde há lixo há parasitas. Rato, barata, mosca e uma série de outras coisas. E se tem lixo, há parasitas. E parasitas incomodam. Lixo fede, parasita corre. Rato anda por debaixo das cadeiras. Barata voa, anda, mosca voa. E às vezes a gente quer espantar as moscas, matar as baratas, os ratos. Vai adiantar, querido? O que é necessário fazer? Remover o lixo. Sabe o que eu quero muitas vezes? Ora por mim, porque eu preciso ficar livre da barata. Ora por mim, porque eu preciso ficar livre dos ratos. Ora por mim, porque eu preciso ficar livre do devorador, livre dos problemas sexuais, livre dos problemas emocionais, livre dos demônios que agem aí prendendo as minhas finanças. Repreende o tranca-rua, pastor, ora por mim. Mas eu não quero lidar com o lixo da minha alma. Jesus leva essa mulher a lidar com o lixo da alma dela. Não precisou de mais nada. Quando ele fala a data do trauma, ele leva ela nas circunstâncias que a feriram. Leva ela no ponto da dor. Aqui não deixa claro, queridos, mas eu tenho para mim que talvez essa mulher pudesse ter sido vítima de algum tipo de injustiça ou abuso sexual. Eu tenho lidado com muitas pessoas onde o abuso sexual é uma das principais causas de problemas de ordem emocional e espiritual. O abuso sexual, muitas vezes, ele é a morte da identidade, é o assassinato da identidade de uma pessoa. Áreas de injustiça onde a pessoa ela é brutalmente, muitas vezes, traumatizada em algumas áreas. Causa uma atrofia da alma, atrofia moral, levando a pessoa a uma situação, a um quadro de infestação maligna, muitas vezes. E eu posso aqui até abrir um parêntese e falar um pouquinho da minha história para você. Eu não conheci meu pai. A minha mãe, ela também foi vítima dessa sociedade. E ela se tornou uma mulher da vida.
E nessa escolha que a minha mãe fez, ela teve que me deixar morando com a minha avó. E eu vivi entre os 5 até os 15, 16 anos com a minha avó. E dentro da casa da minha avó eu fui abusada sexualmente até os 15 anos de idade. Até os 15 anos sofrendo calada, sem poder abrir a minha boca e dizer o que acontecia comigo ali, todas as noites. Eu consegui abrir a minha boca pela primeira vez quando eu conheci o meu marido, Flávio, era meu namorado na época. E o Flávio era 10 anos mais velho do que eu. E eu senti segurança. Eu queria um salvador. Eu queria alguém que me tirasse daquele lugar, daquela casa, daquela situação. E eu me apeguei ao Flávio como se fosse a minha tábua de salvação. E eu saí da casa da minha avó. E eu fui morar com o Flávio, eu tinha 16 anos. Tive meu filho com 17 anos, o Mateus. Só que eu saí de dentro da casa da minha avó. Mas a casa da minha avó, com todos os abusos e tudo aquilo que eu vivia ali dentro, não saiu de dentro de mim. E eu me tornei uma pessoa extremamente ressentida, amargurada. Uma pessoa que não sabia se relacionar, que perdeu totalmente a capacidade de se relacionar. Eu me lembro que quando eu tive meu filho, por causa da dor, eu tinha várias situações que me prendiam. Me prendiam na alma, me prendiam no espírito e me prendiam no corpo. Eu tinha a rejeição, porque eu me sentia terrivelmente rejeitada. Carência, uma carência afetiva muito grande, porque eu nunca conheci meu pai. Transferi toda a minha carência e rejeição para a pessoa do meu marido. Eu achava que o meu marido, ele tinha que me suprir. Eu achava que ele tinha que ser meu pai. Eu falo que com 15 anos eu não queria um marido. Com 16 anos eu não queria um marido, eu queria um pai. Eu queria alguém que me protegesse, eu queria alguém que cuidasse de mim, que me amasse com pureza. Mas tudo que eu consegui encontrar foi um amor sensual, um amor desprovido de pureza, desprovido de santidade. Muitas vezes a nossa vida começou assim, na base da desonra, na base do desrespeito, na imoralidade, numa tentativa louca de se ver livre do sofrimento. A gente se agarra a qualquer coisa que pode de alguma maneira trazer alívio para a nossa vida. E de repente eu me vi mãe e casada. E eu não tinha nenhuma estrutura emocional, nenhuma estrutura moral, nenhuma estrutura para dar conta de um casamento e para dar conta da maternidade. Com 3 meses eu dei a primeira surra no meu filho. Eu tinha um ódio tremendo de toda aquela situação que eu vivia. Eu morria de ciúmes de ver meu filho no colo do pai dele. Era uma loucura dentro de mim. Ao mesmo tempo que eu amava, eu odiava. Meu relacionamento conjugal se transformou numa tortura. Um relacionamento sexual era como uma dor de parto. Cada relação era como se um filho tivesse nascendo. Quanta dor! Porque na verdade se tornou um incesto emocional. Emocionalmente eu buscava no meu marido um pai, alguém que me libertasse da dor, mas agora eu tinha alguém que me causava mais dor, porque todo o amor que ele podia me dar não era recebido, porque ele me dava amor de marido e eu queria amor de pai. E eu não sabia me relacionar com ele. Eu não sabia me relacionar com meu filho. Eu não sabia me relacionar com as pessoas. Eu não sabia me relacionar
com ninguém. E os anos foram passando e essa situação só foi se agravando. E eu me tornei uma pessoa extremamente amargurada, ressentida, uma pessoa doente, emocionalmente, espiritualmente. Até que eu fui confrontada na minha dor. Até que, assim como essa mulher aqui, ela teve que reviver cada momento de dor. E reviver cada momento de dor através do perdão. Quando nós falamos de cura interior, é quando você enfrenta junto com o Espírito Santo. Lembra que eu falei, o Espírito Santo nos chama a ver como estamos, e Ele quer uma parceria conosco no processo de cura, no processo de restauração. Então é junto com o Espírito Santo, a gente precisa enfrentar o lugar da dor. A gente precisa enfrentar a memória ferida, dar nome àquilo que lhe fere, perdoar de todo o coração. Muitas vezes nós permanecemos cativos de demônios, cativos por espíritos torturadores, por causa da falta de perdão. E eu tive que enfrentar tudo isso, eu tive que perdoar as pessoas que me abusaram, eu tive que perdoar minha mãe, eu tive que perdoar os meus avós, eu tive que perdoar a mim mesma por toda aquela situação que eu havia passado. Dentro de mim havia uma guerra, porque como esses abusos foram muito tempo, dentro de mim eu estabeleci uma fortaleza de culpa muito grande. Eu me sentia responsável. Eu falava assim, por que eu não gritei? Por que eu não falei nada? Eu devia ter gostado, porque se eu não tivesse gostado, eu tinha falado. E aquilo me causava muito ódio de mim mesma. Eu me sentia extremamente suja. O Flávio, até pouco tempo, falava que eu tinha mania de água. Eu tenho mania até hoje. Eu tenho que me vigiar de lavar roupa. Quando eu vou no supermercado, a primeira coisa que eu lembro é de comprar sabão em pó. Esses dias eu fui e esqueci o sabão em pó. Já tá bom, né? Estava contando para o Felipe, eu acho. Fui no mercado só para comprar sabão em pó. Aí eu tenho aquelas manias de internet, né? Você mistura 1 quilo de sabão Omo com 1 quilo de sabão de coco, com 1 quilo de sabão brilhante, com mais uns negocinhos lá de tirar mancha, que fica bom e fica barato. Aí eu fui no mercado só para comprar sabão e esqueci. Eu acho que já estou ficando bem na fita. Eu tinha mania. Eu achava que lavando roupa, lavando as coisas, deixando tudo limpa, talvez eu me sentisse mais limpa. Hoje eu não tenho mais esse sentimento, só ficou a mania mesmo. Mas muitas pessoas estão assim, limpando o exterior do prato, quanto o interior está sujo. O interior está manchado com muitas coisas que precisam de cura, que precisam de perdão, que precisam de libertação. E nós não vamos alcançar isso se não for por meio de um enfrentamento. E o Espírito Santo fala, vinde, vede como estamos, veja como você está. Queira enfrentar isso pelos olhos de Deus. Jesus está vendo você. Jesus viu aquela mulher, Jesus me via. E Ele fala, mulher, você está livre dessa enfermidade. Jesus, Ele tem prazer de olhar para nós como igreja, como indivíduo e dizer, você está livre dessa enfermidade. Mas você precisa enfrentar a raiz desse problema. Qual que é a raiz do seu problema? A raiz do meu problema era carência afetiva, rejeição, abusos, coisas que eu precisei enfrentar com o Espírito Santo. Eu precisei enfrentar através do perdão, da reconciliação, através do arrependimento, porque eu fiz muitas escolhas erradas a partir das minhas feridas. Eu escolhi pecar, eu escolhi a imoralidade, eu escolhi um estilo de vida por causa das minhas feridas, e isso é escolha minha.
Eu não posso colocar isso na conta de ninguém. É necessário arrependimento. É necessário que muitas vezes a gente passa por essa cirurgia da alma, onde o Espírito Santo cirurgicamente vai levar você a enfrentar cada área da sua vida com a sabedoria da cruz, com maturidade, para que nós cresçamos, para que nós possamos viver uma vida relevante. Jesus tem prazer em nos curar. Jesus quer nos levantar, nos tirar da passividade. Às vezes a gente está passivo na religiosidade. A religiosidade fala para você, você não precisa disso. Está tudo bem com você. Você sabe que não está. Mas a religiosidade fala para você, você não precisa disso. Você não precisa enfrentar a dor. Você precisa enfrentar a sua dor. Você precisa, nem que seja pela última vez, enfrentar essa dor para entregá-la a Deus e deixar que a cruz traga a cura necessária. O Espírito Santo, ele só age na profundidade da cruz. A medida do Espírito Santo agir na minha vida e na sua vida é o nível do compromisso que eu e você temos com a cruz. O nível que eu e você estamos ali comprometidos com cada princípio redentivo. Cada princípio que Jesus viveu. Quando a gente olha para Jesus, ele se humilhou. Nós precisamos nos humilhar muitas vezes. Quando nós olhamos para Jesus, ele perdoou quem nem pediu perdão a ele. Ninguém havia pedido perdão a ele, mas ele decidiu perdoar. Quando nós olhamos para Jesus, ele intercedeu, ele abençoou. Na cruz ele intercedeu e ele abençoou. Ele estabeleceu um caminho que nós podemos chegar ao Pai, nós podemos acessar as verdades do reino de Deus, a cura do reino de Deus, a libertação do reino de Deus para a nossa vida. Mas é uma escolha nossa. É uma escolha nossa. Amém? Amém. Eu gostaria de orar com você. Curva a sua cabeça. Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Deixa o Espírito Santo ministrar a você. De repente você se encontra como aquela mulher numa sinagoga, na igreja, talvez se sentindo encurvada, talvez se sentindo sem esperança, perdeu o norte, só olha para o chão, perdeu a esperança quanto ao casamento, quanto às finanças, quanto à vida financeira, perdeu a esperança, não sabe nem por quê. Aparentemente parece que está tudo bem. Parece que está tudo bem. No entanto, existe uma insatisfação, existem decepções dentro de você. Existe uma ânsia por conhecer mais de Deus, mas você não sabe como. Existem coisas ancorando a sua vida. Talvez tem coisas que você fez há muitos anos e você nunca confessou a ninguém. Outro dia atendi uma mulher extremamente cativa da depressão e a depressão dela estava ancorada num aborto que ela nunca tinha confessado. Quando ela confessou esse aborto, ela foi liberta da depressão. Talvez existem coisas na sua vida que você nunca confessou, você nunca falou. Teve um momento que eu tive que sentar com meu marido e contar para ele cada abuso que eu sofri. Contar para ele por que eu era tão ferida, por que eu era tão armada. Eu tive que contar essas coisas para ele. De repente você está aí sentado e tem coisas que você precisa não apenas falar com Deus, mas você precisa falar com seu pai, com a sua mãe. Você precisa às vezes contar algo que te aconteceu que você nunca teve coragem de falar. Talvez é com o seu esposo ou com a sua esposa. Isso é libertador, exposição é libertador. Talvez você precisa reconhecer que precisa de ajuda, que você tem tentado e não tem conseguido. Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Pede a Ele, Senhor, me mostra como o Senhor mostrou para aquela mulher. Me toca com o toque do seu olhar. Olha para mim, Espírito Santo, mostra para mim. Eu preciso da sua ajuda nessa noite. Eu quero reconhecer áreas na minha vida que precisam de cura.
Senhor, no nome de Jesus, contempla a vida dos meus irmãos aqui. Contempla cada um aqui, ó Deus. E assim como o Senhor contemplou a vida daquela mulher, que o Senhor possa contemplar a vida deles. E que o Senhor possa chamá-los como o Senhor chamou aquela mulher. Jesus chama você para ter um encontro com a cura, para ter um encontro com as suas memórias. Talvez você está aí envergonhado, mas Jesus te chama para esse encontro. E se você se sente chamado, vem aqui à frente para eu orar com você. Queria chamar o pastor Adilson também, a pastora Marisa. A gente quer orar com você. Situações que talvez você precise enfrentar. E você talvez não está dando conta e precisa de ajuda. A gente quer orar com você. Senhor, no nome de Jesus, chama os teus filhos.